Estamos de volta com o programa Ressoar e chegou a hora do quadro que é pura inspiração, é o Conexão Social. Olá, Renata. Foco, disciplina e persistência, esses são pilares do nosso entrevistado de hoje. Ele considera essencial para qualquer ser humano atingir o potencial máximo. Eu estou falando de Joel J., ex-atleta, campeão da Seleção Brasileira de Natação, mestre em ciência pela USP, autor best-seller e um dos maiores nomes de alta performance do Brasil. Seja muito bem-vindo, Joel. É uma honra grande te receber aqui. Obrigado, estou muito feliz pelo convite. Espero contribuir com vocês. Hoje o papo vai ser bacana. Obrigado pelo convite. Muito bacana. Deixa eu te falar, o sucesso é treinável? O sucesso é treinável. Essa frase ela gera estranheza, né? Antes de você responder sobre o sucesso é treinável, vamos começar lá do começo. Tá. Eu quero que você comece falando um pouquinho quem é o Joel J., desde o tempo de atleta até hoje, esse mestre em alta performance. Tá bom. O Joel J., que hoje é Joel J., porque o J é apelido, é o Joel Moraes, que foi nadador. Eu sou de Santos, fui nadador. E eu fui um nadador que, no início da minha carreira, um nadador sem nenhum expoente, sem nenhum resultado. Mas eu tive muita vontade, lugares adequados para eu treinar, um bom treinador, apoio dos meus familiares, dos meus pais. E treinei todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E depois de alguns anos, os resultados começaram a aparecer. Fui atleta e me desenvolvi, campeão paulista, campeão brasileiro, atleta de seleção brasileira, diversos títulos. Mas quando eu era atleta, eu tinha uma facilidade. Além de ser fácil nadar, eu tinha facilidade para me comunicar com as pessoas. Então, um amigo aparecia lá no treino, eu falava, arruma seu braço. Arruma sua perna, faz desse jeito, faz daquele jeito. E como eu era o nadador mais rápido da equipe, eles me ouviam. O que eu não sabia é que ali eu estava construindo a minha comunicação e a minha liderança, mas eu não sabia. Depois eu fui fazer faculdade de educação física, virei professor, que foi também um grande encontro na minha vida, ajudar a contribuir, ser um pedagogo. E aí eu usei o esporte como ferramenta de liderança, de transformação social, mas eu também não sabia o que eu estava fazendo, assim, baseado no que eu faço hoje. E aí eu virei treinador de natação, tive muitos títulos como treinador de natação. Eu falei, gostei disso, quero estudar mais. Fui fazer minhas pós-graduações, fui fazer meu mestrado, eu falei, agora eu quero dar aula na faculdade. Fiz o processo, virei um professor de graduação, comecei com uma disciplina, depois avancei, fui para outra disciplina, depois quando eu estava já com 2, 3 anos na faculdade, eu dei 3 disciplinas. Fui um professor condecorado na faculdade. No meio desse caminho, eu quis empreender, quis fazer coisas que eu pudesse ajudar mais pessoas e que tivessem o meu próprio estilo, o meu jeito de ser. Na faculdade de Educação Física, o dono da faculdade era presidente do Santos Futebol Clube. Então ele chegava para os jogadores de futebol e falava assim, treina aqui de dia e vai fazer faculdade, vai estudar. Ele estimulava o estudo. Então eu dei aula para muitos jogadores de futebol. E em um determinado momento da minha vida eu dei aula para o Neymar pai, que entrou na faculdade de Educação Física não para ser um treinador ou um técnico, mas entrou para aprender e para falar coisas melhor para o filho. E na época o Neymar Júnior tinha 14 anos. E foi lá que eu conheci eles. E aí, um outro momento da minha vida acontece que o Neymar cria um Instituto Projeto Neymar Júnior, me conta isso em 2012, em 2014 me convida para trabalhar com ele. E eu viro coordenador geral. Aí, um novo momento aparece na minha vida, um gestor, um líder, um grande executivo, que tem muitas pessoas ao seu redor, que tem uma responsabilidade enorme e um projeto maravilhoso, um projeto educacional. Nesse meio tempo, publico livro, nesse meio tempo, faço palestras, nesse meio tempo, encontro a internet e estudo a internet. E as pessoas gostam do meu jeito, gostam do meu conteúdo, e aí eu fico enorme. Vou crescendo, tomo uma decisão, encerro minha participação no Instituto Neymar depois de 4 anos e falo, acho que agora eu quero falar com as pessoas. Eu quero falar com muitas pessoas. E aí, eu criei uma conta no Instagram. E aí eu coloquei lá, Joel Moraes, já tinha. Joel.Moraes, já tinha. Joel_Moraes, já tinha. Não tinha Joel Moraes disponível, mas meu apelido é J. Aí eu coloquei Joel J. E eu não gostava desse nome. Falei, Joel J, vai parecer que eu sou, sei lá, meio
infantilizado. Hoje eu adoro meu nome. Não, ficou muito bom. Jota é fácil. E aí o Joel J E hoje... só tem esse. Só tem esse. Hoje está aí, falando sobre desenvolvimento humano, performance, alta performance, produtividade, sucesso e impactando muitas pessoas. Que bacana. É um homem casado, né? Para quem te conhece dos tempos de natação e lembra do seu trabalho, você era muito jovem, né, Joel? Muito jovem. Muito jovem na época. Comecei muito jovem. Hoje você é empresário na área de desenvolvimento humano. Isso. E aí eu queria que você me falasse o que te motivou a treinar pessoas. Foram algumas motivações. Eu não vou falar por ordem de importância, porque senão acho que eu vou ser injusto. Uma delas é a minha facilidade em me comunicar. A segunda, eu gosto. Eu adoro o que eu faço. Então tem muito amor envolvido. Bom, se é fácil para mim e tem muito amor envolvido, então vou fazer. A terceira é porque realmente as pessoas precisam. Elas precisam muito, muito, muito. A quarta é que eu acredito que o conhecimento, ele é tão libertador e ele fez tanto por mim que ele é a melhor ferramenta para as pessoas tomarem melhores decisões. Muitas pessoas estão falhando na vida porque elas não sabem como decidir. E por conta de... Elas não têm conhecimento, ignorância mesmo. Elas são cegas para determinados conhecimentos. Então, se eu tenho um conhecimento que pode ajudar alguém a tomar uma decisão melhor, melhorar a vida dela, a vida da família dela, eu vou ensinar. E aí eu peguei isso como profissão e transformei isso em missão. Então, todas as vezes que eu estou trabalhando, eu estou dando aula. Mas todas as vezes que eu não estou trabalhando, eu também estou dando aula. É o tempo inteiro dando aula. E que sorte que eu tenho, que privilégio que eu tenho de ser remunerado por isso. Uma coisa que eu nem percebo que eu estou fazendo, que é trabalho. Essa é a essência. Por isso que eu comecei falando do sucesso. E agora sim você pode falar, então o sucesso é treinável? Primeira coisa, vamos falar sobre sucesso. O que é sucesso para mim não necessariamente é para você. Isso tem que estar bem claro para as pessoas. Tem gente que pensa sucesso é ter dinheiro, outro sucesso é ter tempo. Um sucesso é ser promovido na empresa, para outra pessoa sucesso é trabalhar naquilo que eu amo. Então é importante as pessoas terem bem claro que cada uma tem um olhar para o seu sucesso. Cada uma tem que determinar o que é sucesso. E por que eu digo que ele é treinável? Porque se é você que determina uma coisa que você quer, se ele vem de uma maneira definida, você define, é muito previsível que quanto mais você repete, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais você atinge esse resultado. Por exemplo, muitas pessoas gostariam de falar em público. Muitas pessoas. E muitas pessoas têm medo de falar em público. Então, se ela falar assim, nossa, eu seria uma pessoa muito feliz, eu acredito que o sucesso sorriria para mim se eu pudesse dar uma palestra. Eu falo, você tem medo de falar em público? Dela, tenho. Eu sempre respondo, eu sei por quê. Dela, por quê? Eu falo, porque você não treinou. Porque se você fizer 50 tentativas, na tentativa 50 você já vai estar mais confiante. E você vai estar mais confiante porque todas as outras tentativas foram te dando alicerce e fundamento para vir essa confiança. Portanto, treine. E não diga, o Joel fala bem porque ele nasceu com esse dom. Eu não posso também deixar de lado que existe uma predisposição nas pessoas. Mas uma predisposição, que a gente pode chamar aqui de talento, sem disciplina, não serve para nada. Quantas pessoas a gente já não viu que são disciplinadas e que superaram pessoas que são talentosas e que não são disciplinadas? Portanto, o sucesso é treinável. E outros que a gente fala que desperdício, tanto talento, né? Isso, tem vários. E não há treino ali, verdade. Tem vários. Eu queria que você falasse agora a diferença que há entre conhecimento e autoconhecimento, porque tem uma diferença aí, né? Normalmente a gente busca conhecimento, e é bacana, a gente precisa, inclusive, até para desenvolver nossas funções, nosso trabalho, enfim. Mas o que é o autoconhecimento? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou dar palestra, eu falo sobre vários assuntos. Performance, sucesso, produtividade. Já falei muito sobre empreendedorismo. Eu sempre faço uma pergunta sobre algo relacionado ao dinheiro. Então eu falo assim, você já leu aqui Pai Rico e Pai Pobre? Aí, quem já leu? Várias pessoas. Aquele livro, best-seller, do Robert Kiyosaki. Tá bom. Você entendeu o livro? Entendi. Você desenvolveu, então, um conhecimento, certo? Certo. Você ficou rico? Quem ficou rico com esse livro? Porque o livro ensina as pessoas a ficarem ricas. E aí as pessoas não levantam a mão. Então, você desenvolveu o conhecimento sobre ele, quando você pegou o livro.
E nas primeiras páginas você não sabia o que ele ia dizer, ao final da página, ao final do livro você sabia o que ele queria dizer. Então você entendeu. E por que cargas d'água você não aplicou? Essa é a diferença entre conhecimento e autoconhecimento. O conhecimento está no livro. Perfeito. Está lá. Você entende aqueles fundamentos, as pessoas, elas sabem ler, elas, pô, entendi, anotei, fez sentido, caramba, coisa bacana. Só que quando ela não aplica aquilo que está no livro, ela não tem autoconhecimento, ela não se entende o porquê ela não tem disciplina, ou ela tem medo, ou ela não sabe ter paciência. Eu acredito em 3 saberes que formam as pessoas, que tem a ver com o autoconhecimento. Saber fazer perguntas. Quando você sabe fazer pergunta, você entende o que é um fundamento. E primeiro, eu acredito que você tem que fazer pergunta para si, antes de fazer para o outro. A segunda coisa é saber suportar as adversidades que a vida coloca, porque é previsível que imprevisibilidades vão acontecer. E a terceira é saber esperar. Poucas pessoas sabem esperar. Em outras palavras, poucas pessoas são pacientes. O sucesso vem na paciência. Muito legal. Eu queria que você falasse o que a pessoa precisa fazer para ela começar esse processo, porque é um processo, né? A gente começa e eu acredito que até o final você ainda está se desenvolvendo. Sim. Mas, assim, os primeiros passos, o que a pessoa precisa começar agora, para ficar aware, né? Começar a ficar consciente. Tá. Eu tenho algumas sugestões que vão beneficiar. Muitas pessoas querem ter um plano perfeito para dar um primeiro passo. Tem que estar tudo muito claro, tem que estar tudo muito bem estruturado. A vida não é assim, a vida não é cartesiana. Então, a pessoa, primeiro, ela precisa começar com um pequeníssimo hábito. Veja, Joel, eu vou guardar dinheiro, eu vou emagrecer e eu vou ter mais tempo para a minha família. Eu vou entrar, então, na academia, vou fazer 3 vezes na semana, vou correr 10 quilômetros e vou guardar 50% do que eu ganho. Esse tipo de abordagem é bonita no papel, mas ela não se consolida na vida real. Por quê? Porque é tanto esforço e é tão grande que a pessoa tem dificuldade de manter a consistência. Eu falo, ao invés de você fazer 3 vezes na semana na academia, faz uma flexão de braço por dia. Só umazinha. Hoje, agora, uma. Acabou a do dia. Amanhã, outra. Acabou a do dia. No outro dia, uma. Acabou do dia. Então, você vai ter 3 dias seguidos que você fez check, check, check. Deu certo. E você ensina para o seu cérebro que o hábito é uma coisa que você deu chance para ele virou alguma coisa automática na sua vida. Então, primeira dica, comece com pequeníssimos passos, micro hábito. A segunda dica, não coloque plano B nas coisas. O plano B tira o foco, porque as pessoas esperam ter um resultado de 100%, colocando um foco de 50%. Isso não faz muito sentido. Então, muitas opções, muitas escolhas não são adequadas para alguém que quer fazer alguma coisa realmente valiosa. Mas, Joel, poxa, mas eu tenho que fazer as coisas e se der errado, eu tenho que ter um plano B. É que as pessoas confundem o plano B de um ajuste. Então, você determina um objetivo na sua vida. Esse é o plano. E o ajuste é o planejamento. Então, mais importante que o plano é o planejamento. Porque quando uma pessoa erra, o fracassar não é o oposto do sucesso. O desistir é. Então, quando alguém fracassa e desiste, aí ela criou um plano B. Você fala muito em foco e disciplina. Até a gente falou no começo que você considera essencial isso para o processo de desenvolvimento, para a pessoa chegar ao máximo. Sim. Como é que a pessoa consegue foco e disciplina, Joel? Tá. A disciplina, para mim, é liberdade. Disciplina, para mim, é algo que realmente é poderoso. É o poder pessoal que a gente tem, é fazer todos os dias a mesma coisa. Aí tem gente que confunde com a rotina. Ah, João, mas aí a vida vai ficar uma rotina. Sim, é importante ter rotina. O que você não gosta é de monotonia. É fazer todos os dias a mesma coisa da mesma forma. É diferente de fazer todos os dias a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, busque rotina e não busque que isso seja monótono. A disciplina traz isso. A segunda coisa, foco. O foco é saber dizer não. Por quê? Porque no mundo Isso abundante... é muito interessante, né? As pessoas, elas confundem o foco, elas acham que é ficar ali muito focado. Não, é dizer não para algumas coisas. Nossa, é libertador, né? Libertador. Se você estiver do lado de uma pessoa que sabe dizer não, você está do lado de uma pessoa focada. E aí você vê, o mundo abundante.
cheio de oportunidade. E opções. Opção pra caramba. E aí a pessoa fala, eu vou para cá porque isso aqui é legal também, eu vou para cá porque isso aqui é legal também, meu Deus do céu, isso aqui para cá, e assim vai. Eu tenho uma frase que me guia, toda oportunidade é uma oportunidade, mas Joel, nem toda oportunidade é para você. Isso já me deixa esperto. Saber dizer não, isso não, não, e talvez seja um não momentâneo, não agora, não por hora. Por quê? Porque eu tenho Não é o momento, né? Não é o momento, agora eu preciso começar esse projeto. Mas eu preciso continuar nesse projeto e eu preciso concluir esse projeto. Muitas pessoas começam, poucas pessoas terminam. Eu tenho uma frase que eu gosto que é assim, ó. Muitas pessoas começam forte, poucas pessoas terminam forte. Então você não precisa começar forte. É só você não parar. E o foco, ele faz isso com a gente. Capacidade de dizer não, capacidade de ser disciplinado, capacidade de se comprometer com aquilo que você disse. Quer ver uma coisa interessante? É muito comum ver nas mídias sociais assim, a pessoa ir na academia, bater foto e falar, tá pago. Aí eu fui lá um dia no meu Instagram e falei, eu fiz uma foto, bati a foto e disse assim, não tá pago, não é dívida, tá feito porque eu disse que eu ia fazer. As pessoas falaram, putz, isso virou a chave. Olha só. Então eu falo, a disciplina é a capacidade de você obedecer a você mesmo. Você diz que vai fazer uma coisa, você vai lá e faz aquela coisa. Só que, Joel, por onde que eu começo? Pelas pequenas atitudes. Isso é maravilhoso. Muito legal, né? Uma coisa que as pessoas perguntam, Joel, e você deve ter ouvido muitas vezes isso, como vencer a preguiça e acabar com a procrastinação? Ou coisinhas terríveis, né? Destruidores de futuro, de destino das pessoas, né? Vou começar pela procrastinação. Esse nome é um nome feio, né? Procrastinar, deixar as coisas para depois. Mas, em essência, o ser humano é procrastinador. Primeira coisa, as pessoas procrastinam. Eu também procrastino. Sério? Eu procrastino uma tarefa. Por exemplo, se você for hoje no meu escritório, vai ter um monte de livro espalhado. E eu falei, putz, eu falei que ia arrumar esses livros. Eu falei que ia arrumar esses livros esse final de semana. Ou meu carro tá sujo. O meu carro aqui fora tá sujo. Eu olhei para ele hoje, eu falei, caramba, eu falei que eu ia lavar ele, que eu não lavei o meu carro. E aí, às vezes, eu esqueço, por exemplo, alguma coisa no meu escritório que está ali em cima, eu falei, nossa, eu ia fazer isso aqui. Eu estou procrastinando todas essas atividades, mas nenhuma delas faz diferença naquilo que eu quero. Então, ela não é uma atividade de ouro. Lavar o meu carro não muda muitas coisas, os meus livros em cima da minha mesa não mudam muitas coisas, o que muda as coisas é se eu comecei o livro, se eu termino ele. Então, primeiro eu tenho que saber quais são as atividades essenciais da minha vida. E tem algumas que não são, que são, vamos dizer assim, desprezíveis, que são neutras, vamos dizer assim, neutras. Nas atividades essenciais da minha vida eu não posso procrastinar de jeito nenhum. Então, a procrastinação é uma coisa natural, a pessoa precisa saber o que é realmente vital e aquilo ela não pode procrastinar. E a outra é a preguiça. A preguiça... É uma meio que irmã da outra, É uma assim? que irmã da outra. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa preguiçosa, você pega uma pessoa que está negligenciando o poder. Ela dá as costas para o poder. Porque se tem uma pessoa que é disciplinada, que ela é comprometida, que ela faz a tarefa que ela tem que fazer, ela vai se desenvolver muito mais rápido. E a preguiçosa geralmente está associada com a irresponsável. E qual que é o problema do preguiçoso / irresponsável? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e mesmo assim não faz. E aí esse cara não tem consciência, essa mulher não tem consciência. E o mundo não sorri para quem é preguiçoso. Não sorri. Porque você pode estar do lado de uma pessoa que tem uma certa limitação, ela não tem um conhecimento, mas ela é muito esforçada. E você pode estar do lado de uma pessoa ultra inteligente, ultra habilidosa, ultra talentosa, mas ela é preguiçosa. Com qual dos dois você vai trabalhar? Você vai trabalhar com o esforçado, porque o esforçado, ele vai se esforçar tanto, ele vai treinar tanto, que ele vai melhorar. E a competência dele, o atributo dele interno, esse recurso interno dele de ser esforçado, é o que as empresas querem. Joel, por que é tão difícil as pessoas mudarem hábitos? Adquirir, eu acho que não é só mudar, adquirir também, porque tem hábitos bons, né? Tem. Por que é difícil abandonar um ruim e adquirir um bom? Ótima pergunta, e é fácil de responder. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona numa relação pagamento e benefício, pagamento e recompensa. Tem que pagar e tem que ter recompensa. Para você criar um hábito bom, por que é tão difícil? Comer bem, acordar cedo, fazer exercício,
lê. Um hábito bom, você paga agora e a recompensa é depois. E um hábito ruim, ficar deitado, comer de uma maneira inadequada, acordar mais tarde, não fazer a tarefa, é muito confortável para o cérebro, né? Então, o hábito ruim, o benefício é agora, é imediato. E o pagamento é depois. Olha que interessante. Então, dentro do cérebro, esse é o jogo cerebral. O cérebro pensa, uai, só vou pagar depois, vou ter o retorno agora, vou fazer isso agora. Só que o pagamento lá no final, ele é muito alto. E o benefício lá no final, ele também é muito alto. O que que faz? O autoconhecimento, ele traz essa clareza para a pessoa. Então, por que, por exemplo, se já é sabido que fumar dá câncer, já é sabido que ter uma vida sexual promíscua é ruim e que pode trazer doenças, se já é sabido que refrigerante, açúcar é péssimo para a sua saúde, se já é sabido que dirigir embriagado causa um risco danado para as pessoas, para você, por que que as pessoas ainda insistem em fazer? É porque o cérebro pensa, talvez eu pague isso no futuro, mas o benefício vai ser agora. E aí tem que mudar essa chave. Agora, como a gente liberta a nossa mente dos condicionamentos, né? Porque a gente vai condicionando, né? Para a gente poder liberar e descobrir os nossos talentos. Porque aquilo que a gente falou antes, o talento da pessoa está lá, está escondido, mas está condicionado com aquelas crenças, né? Isso. Como é que a pessoa faz para se libertar disso? Olha, eu poderia te dar várias respostas, mas eu vou te dar a que eu considero a melhor. E a mais radical e impactante. A melhor maneira de você mudar um hábito é você mudar radicalmente o ambiente que você está inserido. Não tem outra maneira melhor. Porque, veja, vamos imaginar que a pessoa, ela está fazendo dieta. E aí ela fala, poxa, à noite eu vou comer bem leve, bem pouco e comida, por exemplo, base proteica. Só que ela chega na casa dela, trabalhou o dia inteiro, o trabalho foi difícil, teve alguma situação no trabalho que foi ultra desafiadora. E aí ela chega na casa dela, tem uma pizza e tem uma garrafinha de long neck. É muito difícil para ela dizer não. Ela tem que fazer um esforço tão grande, a força de vontade dela tem que ser tão grande. Só que ela fala assim, quer saber, hoje é sexta-feira, trabalhei pra caramba, me esforcei, eu mereço. Aí ela come, bebe, e no outro dia ela se arrepende. Ela se arrepende. Só que ela não entendeu que se ela tirar a pizza e a cerveja da casa dela, se ela tirar aquilo da casa dela, vai ser mais fácil ela dizer não. Ela vai dizer não porque não tem. Então, se ela mudar toda a despensa, se ela trocar a despensa, vai ser mais fácil. Mesma coisa em ambiente de trabalho que as pessoas são negativas. Como é que eu faço para mudar o meu ambiente de trabalho, Joel? Não, saindo desse ambiente, indo para um outro. Como é que eu faço para mudar as pessoas que falam e que não me apoiam? É saindo desse ambiente, indo para outro. É assim que você condiciona. Porque os nossos condicionamentos são baseados nos lugares que a gente está. Então, se a gente fica ali, a gente vai ser condicionado por aquele ambiente. E se a gente vai para um outro lugar, a gente recebe o condicionamento daquele outro lugar. Onde as pessoas erram? Elas querem ter esse tipo de mentalidade, mas elas estão no lugar errado. É mais fácil você vir com a sua própria mentalidade para cá, porque o próprio ambiente já muda ela, do que trazer um ambiente para cá dentro de um lugar que vai ser uma luta muito difícil para você. Você que é um campeão no esporte, né, e na vida, como é que a pessoa faz para ser campeã na vida? A sensação do campeão, né, de ganhar, é diferente da sensação de vitória. Por exemplo, eu nadei a vida toda, competi a vida inteira, e eu já fui para competições onde eu não estava no pódio, que só cabem 3, competem várias, mas só cabem 3. E eu saí de lá com a sensação de vitória. E qual é a sensação de vitória? Pô, eu dei o meu máximo, eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu tinha de recurso. Eles foram melhores do que eu, mas eu estou me sentindo bem. Eu também já aconteceu de chegar no pódio e ficar em primeiro e não tá com a sensação de vitória. E eu era o campeão lá, eu ganhei, né? Eu era o ganhador, o vencedor. Mas eu não tinha dado o meu máximo. Portanto, como é que faz para ser um campeão? Você decide. Eu gosto de falar uma coisa assim, ó. Ganhar não é tudo. Querer ganhar é tudo. Então, você decide ser o melhor que você possa ser. Ao decidir, eu quero ter uma vida melhor sempre. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Ao decidir, você tem que encontrar um ambiente que pensa como você. Um ambiente que tem a cultura, que tem o DNA, que transpire, que tem o oxigênio como você
quer ter. Então você tem os pontos de sinergia. E depois você tem que encontrar um grande professor, um grande treinador, uma grande treinadora, uma grande professora, alguém que já trilhou esse caminho e que sabe o que tem que ser feito e sabe te explicar. E esse alguém não necessariamente é uma pessoa que vai falar as coisas que você quer ouvir, mas sim as coisas que você precisa ouvir. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse como é que as pessoas aumentam a produtividade. A gente vive um tempo tão corrido, né? E a gente tem as mesmas 24 horas, mas você vê que tem pessoas que produzem mais e outras menos, né? Duas coisas são fundamentais. Primeiro, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E a segunda coisa, eu tenho que saber quais são os elementos que interferem isso aqui que eu tenho que fazer. Por que as pessoas não produzem? Por que elas são improdutivas? Muitas interferências durante o dia delas e incapacidade de saber exatamente o que é importante. E aí aquilo que é importante, que não é trabalhado, vira urgente porque as circunstâncias da vida tomaram conta de você. Uma coisa que atrapalha, e-mail, outra coisa que atrapalha, mensagem no WhatsApp, outra coisa que atrapalha, conversas que não te levam para lugar nenhum. Então, você tem que saber quais são os elementos que interferem a sua produtividade. Me fala sobre o seu livro. Você escreveu um livro que é best-seller, que é o 100% presente, né? Isso. Fala desse trabalho, desse livro, que é muito bom. Esse livro eu publiquei ano passado e ele é o extrato da minha vida, de 20 anos. Todas as vezes que eu me dei bem, eu não me preocupei com o futuro nem com o passado. Todas as vezes que eu me dei mal, eu me preocupei com o futuro ou com o passado. Por isso que veio esse nome 100% presente, e não 99% presente. A vida é aqui, a vida é o agora. As pessoas sabem disso, mas elas não sabem como atingir isso. A proposta do livro é essa. É uma metodologia que eu apliquei na minha carreira e com muitas pessoas, de como que você pode atingir a presença, usando várias ferramentas. As pessoas gostaram. Como é que você descobre que o livro é um livro bom? É quando a pessoa lê, manda uma mensagem para você e fala assim, adorei, mudou minha vida. Eu quero essa frase, o seu livro mudou minha vida. Porque é a mensagem que muda a vida, não é o Joel. O Joel, ele transmite uma mensagem. Então, tem uma metodologia que eu apliquei, que eu testei, que eu validei, e as pessoas buscam, assim, várias reflexões. Eu trago reflexões da minha vida, coloco exemplos da minha vida, e também exemplos de outras pessoas que eu trabalhei na internet, fiz muitos testes também. O livro está indo super bem, está no 2º ano, continua vendendo, as pessoas gostam e ele tem transformado bastante gente. Muito legal. Agora me fala, você é uma pessoa que lê muito, né, Joel? Leio. Impressionante, Leio. A gente vê ali nos seus podcasts, você está sempre indicando um livro. Isso. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas, como é que as pessoas leem mais e até não esquecem do que leu? Porque às vezes a pessoa começa o livro, para, ou lê e não está 100% presente, e esquece. Qual a dica que você dá? O livro é uma baita de uma ferramenta, né? Aí tem as pessoas que falam assim, meu Deus, mas eu não consigo ler, eu perco a atenção, me dói a cabeça. E eu falo, treino, falta hábito. Dá sono. Dá sono, caramba, eu começo e não termino. E eu leio muito, né? Eu leio muito acima da média dos brasileiros, né? Quantos livros você lê por mês? Só para a gente ficar aqui com vergonha. Eu leio entre 5 a 6 livros por mês. Puxa vida. Nos últimos 10 anos. Tá vendo, pessoal? A gente 10 anos é um pouco mais, talvez. É uma rotina. Então, tem livro na minha mochila. Eu vim com a minha mochila. Tem um livro lá dentro. Tem livro no meu telefone, tem livro no meu iPad, tem livro na minha cama, tem livro no meu banheiro, tem livro no meu escritório, um monte de coisa. Eu pego, leio. E aí, o que acontece? É ler, depois você anota as principais coisas que você leu. Putz, isso aqui fez sentido para a minha vida agora. Você pega aquele trecho, eu sempre passo um marca-texto, depois eu escrevo. Quando eu escrevo, eu tenho até 7 dias, essa é a minha regra, eu tenho até 7 dias para aplicar o que eu li. Eu tenho que colocar em prática. Isso aqui está interessante, é importante, preciso agora, eu tenho até 7 dias. Só que esses 7 dias é o meu limite máximo, porque eu aplico meio que em 2 horas, assim. Eu paro, eu vou fazer isso aqui. Já está tão acostumado, né? Já na hora, vou fazer isso aqui. E eu faço. Depois que eu apliquei, eu tenho até 7 dias para verificar o resultado disso que eu apliquei. Deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo. Se deu certo, continuo. Se não deu certo, ajusto. Se não fez sentido, elimino. E depois eu explico isso para alguém. E ao explicar isso para alguém, o meu nível de retenção aumenta muito. E eu gosto, eu estou sempre alimentando, estou sempre abastecendo a minha base mental. E como eu dou aula, eu sou um professor, todas as pessoas também são beneficiadas com isso. Você também, você já falou disso,
Mas você tem uma presença digital muito forte, né, Joel? Hoje você é seguido por milhões de pessoas, né? Acho que milhões de pessoas Milhões. acessam seus conteúdos todos os dias. Isso. Eu queria que você falasse para as pessoas que querem começar uma presença digital, qual o conselho que você dá? Como é que a pessoa inicia? Tá. Porque tem gente que tem muita dificuldade, né? Tem. Bom, se você quer ter uma presença digital, lógico, iniciativa, tem que começar com o recurso que você tem, de onde você estiver. Fale sobre o assunto que você domina, que você gosta e que você se sinta confortável. Fale de uma maneira simples, quanto mais simples, melhor. Coloque emoção, seja uma pessoa verdadeira, transmita um conteúdo realmente que engrandece com ferramenta, com caminho, mas também você pode contar história, você também pode assumir que você está no processo de desenvolvimento, você também pode assumir que você está na jornada, que você começou agora. Mas uma coisa muito importante, domínio do conteúdo, iniciativa imediata e consistência. Joel, tem uma frase sua que eu gosto muito, que você fala, pessoas precisam de pessoas. E isso é algo que está no nosso DNA aqui no programa Ressoar, no Instituto Ressoar. E eu queria que você falasse da sua experiência na área social. Você já falou que você, por 4 anos, ficou no Instituto Neymar. Me fala da sua experiência com o terceiro setor e a importância dessa área para a sociedade. Me transformei numa pessoa melhor. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. O Instituto Projeto Neymar Júnior fez o Joel ficar melhor como pessoa. Ter mais empatia, ser muito mais solidário, sentir a dor de uma outra pessoa em determinados momentos, pensar assim, caramba, e se fosse alguém da minha família? Caramba, e se fosse meu filho? Caramba, o que mais eu posso fazer? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Isso ficou muito forte. A segunda questão que mudou muito na minha vida foi a responsabilidade de me envolver 100% no projeto. Um dia eu acordei e me perguntei, eu já fui pobre? Nunca fui. Meus pais foram paupérrimos, mas eu e meus irmãos, a gente nunca foi pobre. Nós também tivemos uma condição ali básica, né? A gente estudou, não precisei trabalhar, a minha escola era particular, ótimo. Já morei na favela? Não. Já tive que trabalhar quando eu tinha 8 anos de idade? Não. O que eu sei disso? Eu não sei nada. Aí eu fui até o Instituto naquele dia, peguei minha assistente social, um professor e falei, me leve na comunidade. Mas para quê, Joel? Eu quero sentir muito. Eu quero sentir exatamente como que é lá. E eu fiquei umas 8 horas dentro da comunidade, indo de casa em casa, e eu não falei uma palavra, eu só fiquei vendo e ouvindo. Depois daquele dia, eu falei, agora eu entendi. Eu achava que eu entendia, agora eu entendi. Deu 2 semanas, eu levei todos os funcionários para a comunidade. Éramos 127 pessoas andando. E encontrava as pessoas, viam onde eles moravam, viam como era a situação daquela casa, uma casa com cômodo com 15 pessoas, gente que não estava lá, filhos, mães. Eu falei, olha o nosso trabalho, olha o nosso trabalho. É muito mais do que bater o ponto aqui, é um trabalho de salvação. Salvação. A gente salva. Eu lembro que eu falei assim, para salvar, primeiro tem que estar salvo. E aqui a gente conseguiu fazer um pouco disso. Foi muito bonito, assim, esse projeto. E eu tenho isso na minha veia, tenho na minha essência, também contribuí até o resto da minha vida. Muito legal. A 3Ps também tem essa cultura, né? Tem. Fala da importância do investimento social privado, que hoje a maioria dos institutos sobrevive a isso, né? Sim. É muito importante, Joel, para a empresa participar, para o instituto que recebe. Fala um pouco da sua experiência, já que você já esteve do lado de lá também, né? A gente sempre ajudou, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, não é tranquila talvez, mais tímida. Eu ia lá, ajudava, mas eu não era uma pessoa intencionalmente contribuidora. E aí a gente decidiu que a gente vai contribuir mesmo, não só com dinheiro, mas com tempo. Eu quero ir lá, eu quero conhecer a criança, eu quero conhecer a pessoa, eu quero conhecer o lugar e contribuir com dinheiro. E as pessoas ao meu redor, os meus amigos que têm hoje um posicionamento muito forte na sociedade, que são empresários,
eles também ajudam. E até Então, com a influência, né? é muita influência. Por você ser alguém que inspira. Igual você estava me falando que vai fazer um trabalho com jovens. Quantos jovens você não vai salvar? Você não vai tirar das drogas, você não vai dar um futuro, um destino que os nossos jovens precisam hoje, né? Exatamente. Então, eu posso doar o meu tempo em forma de conhecimento, eu posso doar um recurso financeiro em forma de uma parte da minha empresa que eu faturo, eu posso doar experiência, eu posso doar inspiração, exemplo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que devolver. Então, eu gosto muito da questão de ter abundância, porque quanto mais abundante eu for, mais eu consigo fazer essas coisas. Então, isso para mim é uma relação que não dá para uma viver sem a outra. Então, a gente tem isso muito forte na 3Ps, que é a 3P social, a gente ajuda instituições, nós temos projetos em desenvolvimento na área esportiva. Minha esposa, eu não disse, ela veio de um projeto social. Olha. Lá de Goiânia. E ela foi uma excelente nadadora de seleção brasileira, começou no projeto social. Ela é irmã. E foram as duas maiores, até hoje são as duas maiores nadadoras do estado de Goiás. Eu queria que agora, para a gente encerrar, você falasse diretamente para as pessoas que estão em casa. A gente sabe que tem pessoas perdidas, né, Joel? Não é muito difícil da gente encontrar pessoas sem rumo. Às vezes porque quebrou, agora nesse momento de pandemia, às vezes porque perdeu o emprego, porque perdeu um ente querido. A gente, infelizmente, tem. E eu queria que você falasse o que essa pessoa pode começar a fazer para sair dessa situação. Eu acredito que nesse momento que a gente está ultrapassando, sem precedentes, na nossa geração, a gente nunca viveu um momento que nos pegou assim de calça curta. Algumas pessoas melhoraram, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas continuam sofrendo. E eu acredito em 3 coisas. Primeiro, vai passar. Segundo, a gente vai sair mais forte. E terceiro, a gente vai aprender pra caramba. É isso que eu quero acreditar. Eu tenho uma fé com relação a isso. Eu tenho uma esperança com relação a isso. Mas como diz o Mário Sérgio Cortella, não é esperança do verbo esperar. É esperança do verbo esperançar, ou seja, de agir. Então eu faço o meu papel, eu dou o máximo que eu tenho e eu acredito que quando eu der o meu máximo, o universo, o mundo, a sociedade vai tomar conta do final. Eu queria que agora, Joel, você falasse dos seus contatos. Eu sei que você já é muito conhecido, mas se você quiser falar de um treinamento seu, não sei quais são os projetos. Você teve o Aliança agora, né? Putz, foi Aliança. Até parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito bom. Bom, eu tô lá no Instagram como @JoelJ, e o J você escreve Jota. Eu tô também no YouTube assim, @JoelJ. Lá você consegue encontrar tudo meu. Uma parte da minha vida, uma boa parte da minha vida é para ensinar as pessoas através de treinamentos, de mentorias, a como que elas podem ter mais performance. Basicamente, em algumas áreas. Reconhecer e manifestar o talento delas, terem mais saúde, terem inteligência emocional, serem pessoas que são mais competitivas, que desenvolvem mais competências e serem pessoas que realmente usam o ambiente que elas estão inseridas em benefício delas. Esse combinado de coisas de uma maneira realmente estruturada e sistematizada vai fazer com que ela atinja o sucesso que ela tanto almeja. Muito bom. Show de bola. Muito obrigada pela presença, viu? Foi uma honra grande. Fica aqui, o programa à sua disposição. Volte mais vezes, viu? Obrigado. E parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Foco, disciplina e treinamento, essas 3 palavras resumem Joel J. Muito bom e inspirador também, viu?